Você já reparou que está mais difícil levantar da cama? Que subir escadas parece uma maratona? E às vezes, até sair da cadeira exige um esforço que antes era automático. Muita gente acha que isso é normal da idade. Que é assim mesmo depois dos 60. Mas não é bem assim. O que está por trás dessa fraqueza silenciosa tem nome: sarcopenia. E o pior? Ela começa devagar. Primeiro um cansaço, depois uma fraqueza nas pernas, e, de repente, você está evitando caminhar, sentar no chão, subir no ônibus, por medo de cair ou por pura falta de força. Mas aqui vai a boa notícia. Já existe uma bebida antiga, natural, usada por nossos avós, que está voltando com força entre os idosos, e com resultados surpreendentes. Antes de te contar exatamente o que é e como preparar, anota a primeira dica prática que pode fazer diferença no seu dia a dia. Troque o café preto puro da manhã por uma infusão com gengibre, limão e canela. Essa combinação ativa o metabolismo, melhora a circulação e prepara os músculos para absorver melhor os nutrientes do café da manhã. É simples de fazer. Ferva uma xícara de água. Adicione um pedaço de gengibre, um pau de canela e o suco de meio limão. Espere 5 minutos. Coe e beba ainda morno. De preferência antes do desjejum. Você pode não notar na primeira semana, mas muitos idosos relatam que, em poucos dias, já sentem mais disposição para sair da cama e caminhar. E por que isso funciona? Porque quando o corpo acorda com ingredientes termogênicos e anti-inflamatórios, ele responde melhor à proteína e à regeneração muscular, algo essencial para quem está lutando contra a sarcopenia. Mas essa é só a base. O que realmente está chamando a atenção de médicos e pesquisadores é uma bebida tradicional, quase esquecida, que pode ser preparada em casa e está sendo usada por idosos que reverteram a perda muscular em menos de 30 dias. O curioso é que essa bebida não é nova, mas foi deixada de lado pelas gerações mais recentes, até agora. E quem trouxe isso de volta foi uma mulher de 74 anos que... Ela se chama Dona Helena. Tem 74 anos. Até pouco tempo atrás, tinha dificuldade até para levantar da poltrona. Contava que ficava com as pernas bambas, tropeçava nos próprios chinelos e vivia com medo de cair no quintal. Eu achava que era só velhice. Mas quando escorreguei tentando levantar do vaso sanitário, percebi que não era só isso. Tava virando um perigo viver. O que Helena descobriu foi que seu corpo estava dando sinais claros de que os músculos estavam se desfazendo por dentro, mesmo ela comendo bem. Esse é o problema da sarcopenia oculta. Ela vai enfraquecendo os músculos devagarinho, sem que a pessoa perceba. Você continua se alimentando, mas os músculos não absorvem o que precisam. E quando isso acontece, qualquer esforço vira um desafio. Mas o que ninguém havia dito para Dona Helena, e talvez nunca tenham te dito, é que existem combinações simples de alimentos e bebidas naturais que ajudam o corpo a reagir de forma segura e progressiva. E foi aí que ela começou a testar uma receita que aprendeu com a avó nordestina, e que muitos idosos têm redescoberto. Dica prática de hoje: mingau de aveia com cúrcuma e leite vegetal, ou água morna com chia. Esse mingau é leve e fácil de digerir. Tem aminoácidos que sustentam os músculos. A cúrcuma age como anti-inflamatório natural. E, se preparado com leite vegetal fortificado ou água mais 1 colher de chia, ainda fornece magnésio e cálcio, que atuam diretamente na força muscular. Modo de preparo: 1 colher de sopa de aveia, 200 ml de leite vegetal ou água, 1 colher de chá de cúrcuma, uma pitada de pimenta do reino, para ativar a cúrcuma. Opcional: 1 colher de chia. Aqueça tudo em fogo baixo por 3-5 minutos. Consuma no café da manhã ou até como lanche noturno. Dona Helena começou a tomar essa combinação todos os dias. E em pouco tempo, o que aconteceu foi impressionante. Ela voltou a conseguir agachar, sentar e levantar com firmeza. Mas ainda não era só isso. O verdadeiro segredo por trás da recuperação da força dela não estava apenas no mingau, mas em uma bebida antiga que ela voltou a preparar à noite, e que mudou tudo. E o mais curioso: essa bebida foi usada durante décadas para fortalecer trabalhadores rurais, sem ninguém dar muita importância científica na época. Agora, pesquisadores começam a olhar com outros olhos para essa fórmula simples. E a transformação de Helena foi só o começo. O que pouca gente sabe é que os músculos não somem de um dia para o outro. Eles adormecem. É como se o corpo estivesse economizando energia,
desligando a força pouco a pouco. E o principal motivo disso, segundo estudos recentes, não é só a idade, é a falta de estímulo combinado com nutrientes certos. E foi isso que Dona Helena entendeu. Ela não precisava fazer academia, nem tomar suplemento caro. Ela precisava acordar o corpo por dentro. E foi aí que a neta dela, estudante de nutrição, encontrou um caderno antigo da bisavó com receitas para o corpo resistir ao tempo. Entre elas, uma chamou a atenção. Uma bebida quente feita com cocô, aveia e melado de cana. Na hora, pode parecer simples demais. Mas a combinação é poderosa. O cocô tem triglicerídeos de cadeia média, que viram energia rápida para o corpo. A aveia fornece beta-glucanas, fibras que alimentam as bactérias boas do intestino, que, por sua vez, melhoram a absorção de proteínas. E o melado de cana, além de dar sabor, é rico em ferro, magnésio e cálcio, 3 minerais essenciais para a força muscular. Receita da bebida fortalecedora, pré-jantar ou lanche noturno. 1 colher de sopa de aveia. 1 colher de sopa de cocô ralado, sem açúcar. 1 colher de chá de melado de cana. 1 xícara de água quente, ou leite vegetal morno. Misture tudo, mexa bem e beba ainda morno, de preferência à noite. Se quiser turbinar, adicione uma pitada de canela. Essa bebida funciona como um pré-reparo noturno. Enquanto você dorme, os nutrientes ajudam a reduzir a inflamação e melhoram a resposta dos músculos à regeneração. Helena começou a tomar isso todos os dias. E a diferença veio onde menos esperava. Ela voltou a ter apetite, passou a dormir melhor, e começou a sentir as pernas mais firmes ao levantar da cama. Mas por que isso aconteceu? Segundo um pesquisador da Unicamp, a chave está na forma como os músculos respondem ao que você come à noite. E é justamente esse momento, o pós-jantar, que muitos idosos ignoram, achando que é tarde demais para se cuidar. Na verdade, o que você consome à noite pode acelerar ou frear a perda muscular. E há um ingrediente em especial, usado em outra bebida ancestral, que faz toda a diferença nesse processo. Esse ingrediente é tão poderoso que, o ingrediente que faltava na rotina da Dona Helena, e que pode estar faltando na sua também, é um dos mais antigos e baratos do Brasil. Ele é usado há gerações por quem vive no campo, trabalha com o corpo e precisa de força para enfrentar o dia seguinte. Estamos falando do amendoim. Sim, o mesmo grão que muita gente associa só a festas juninas ou petiscos. Mas o que poucos sabem é que o amendoim, quando consumido da forma certa e no horário ideal, atua como um verdadeiro combustível muscular noturno. Isso porque ele é rico em proteína vegetal de alta absorção, magnésio, que ativa os processos de reconstrução muscular, gorduras boas, que mantém a saciedade durante o sono, e ainda contém triptofano, um aminoácido que ajuda o corpo a relaxar, dormir melhor e regular os hormônios ligados ao crescimento e recuperação muscular. Receita da bebida reconstrutora com amendoim, pré-sono. 1 colher de sopa de amendoim torrado sem sal, ou 1 colher de pasta de amendoim integral. 200 ml de leite vegetal morno, aveia, amêndoas ou cocô. 1 colher de chá de cacau em pó, opcional. 1 pitada de canela. Bata tudo no liquidificador por 20 segundos. Beba 30 a 60 minutos antes de dormir. Essa bebida não serve só para matar a fome da noite. Ela entrega ao corpo o que ele precisa para começar a reconstrução muscular enquanto você descansa. Foi isso que transformou as noites da Dona Helena. Antes, ela acordava cansada, com as pernas pesadas. Depois de alguns dias tomando a bebida, passou a sentir leveza ao levantar, e até mais ânimo para caminhar logo cedo. E isso não é só relato pessoal. Um estudo publicado na Revista Brasileira de Geriatria mostrou que idosos que consomem magnésio à noite têm até 40% mais resposta na regeneração muscular durante o sono, comparado aos que não consomem. Ou seja, enquanto você dorme, seu corpo pode estar reconstruindo, ou perdendo. Tudo depende do que você coloca no seu prato, ou copo, antes de deitar. Mas atenção, o segredo não está só no amendoim. A combinação com outro ingrediente fermentado, usado em culturas antigas como Japão, Índia e até no interior do Brasil, é o que realmente potencializa o efeito de reversão da sarcopenia. Esse ingrediente é tão poderoso que começou a ser testado até em atletas. Mas a forma como ele age em idosos surpreendeu até os pesquisadores. E o melhor,
Você pode fazer em casa com apenas 2 ingredientes que provavelmente já tem na cozinha. Dona Helena já estava sentindo melhora. As pernas estavam menos bambas, o sono mais profundo, e o medo de cair foi dando lugar à confiança. Mas foi só depois de incluir essa mistura fermentada que tudo realmente mudou. E não foi por acaso. Ela recebeu a dica de uma vizinha de 81 anos, conhecida no bairro por andar rápido, carregar sacolas pesadas e ainda cuidar da horta todos os dias. Quando perguntavam o segredo, ela sempre dizia: "É o meu kefir com banana. Isso alimenta até os ossos." Muita gente torce o nariz para essa palavra, kefir. Mas o kefir é simplesmente um iogurte natural fermentado, cheio de bactérias boas que renovam o intestino e liberam nutrientes para o corpo inteiro. E o que isso tem a ver com músculos? Tudo. Quando o intestino está inflamado ou desregulado, o que é muito comum após os 60, o corpo não absorve direito os nutrientes da comida. Você pode comer proteína, tomar suplemento, fazer exercícios. Mas se o intestino não estiver funcionando bem, o músculo não responde. Receita do kefir anabólico. Bebida fermentada com banana e linhaça. 1 copo, 150 ml, de kefir de leite, ou iogurte natural integral sem açúcar. Uma banana madura. 1 colher de chá de linhaça triturada. Opcional. Uma pitada de canela ou 1 colher de mel. Bata tudo no liquidificador por 15 segundos. Beba pela manhã ou no meio da tarde. Essa bebida é simples, gostosa e ativa 3 áreas ao mesmo tempo: intestino, músculos e cérebro. A banana fornece potássio e energia. O kefir libera enzimas que desbloqueiam nutrientes. A linhaça traz ômega 3 e fibras que melhoram o funcionamento intestinal e hormonal. Dona Helena passou a tomar essa mistura toda manhã. E o que aconteceu foi algo que nem o próprio médico dela esperava. Ela melhorou o equilíbrio, o humor, a disposição. Até a memória parece ter ficado mais afiada, disse ele. E não foi só ela. Um grupo de idosos no sul do país foi acompanhado por nutricionistas durante 60 dias. Aqueles que tomaram kefir com frutas e sementes ganharam mais massa magra e apresentaram menos sinais de inflamação nos exames de sangue. O corpo responde quando é respeitado. E às vezes, tudo o que ele precisa é de combinações simples, naturais, no horário certo. Mas ainda falta o componente final. Um ingrediente quente, antigo, de cor dourada, que fecha o ciclo da recuperação muscular e potencializa o efeito de todas as receitas anteriores. Esse ingrediente foi usado por monges e camponeses durante séculos. E agora está sendo redescoberto por idosos que se recusam a aceitar a perda da própria força. Enquanto os músculos descansam, o corpo trabalha. Parece estranho, mas é durante o sono que o organismo mais reconstrói, repara e fortalece os tecidos, inclusive os musculares. Só que, para isso acontecer de verdade, o corpo precisa estar calmo por dentro. Sem inflamações, sem excesso de açúcar, sem bloqueios intestinais. Foi aí que a neta da Dona Helena encontrou o que faltava. A cúrcuma. Também conhecida como açafrão da terra. Um ingrediente dourado, de sabor marcante, que durante séculos foi usado por monges, lavradores e parteiras para aliviar dores, curar feridas e fortalecer o corpo debilitado. Mas o que a ciência descobriu mais recentemente é ainda mais poderoso. A cúrcuma contém curcumina, uma substância capaz de reduzir inflamações silenciosas, melhorar a sensibilidade à insulina, o que ajuda na absorção de energia, estimular diretamente a regeneração muscular, segundo estudos da Universidade de Delhi. Só que não basta comer cúrcuma com arroz ou salpicar na comida. O segredo está em preparar a Golden Milk, a bebida dourada que alimenta os músculos e acalma o sistema nervoso ao mesmo tempo. Receita da Golden Milk, bebida noturna regeneradora. 1 xícara de leite vegetal, ou leite integral, se tolerado. 1 colher de chá rasa de cúrcuma em pó. 1 pitada de pimenta do reino preta, ativa a curcumina. 1 colher de chá de óleo de cocô ou azeite extra virgem. Opcional, 1 colher de chá de mel, se quiser mais doce. Aqueça tudo em fogo baixo, sem ferver. Misture bem e beba morno, 1 hora antes de dormir. O resultado: redução de dores, melhora na qualidade do sono e, o mais importante, o corpo entra em modo de reparo completo. Dona Helena começou a tomar a Golden Milk todas as noites. E não só voltou a dormir melhor.
Como também acordava com menos dores nas pernas, mais leveza para andar, e, segundo ela mesma, como se o corpo tivesse voltado a me obedecer. Essa bebida, que já foi ignorada por muitos, agora está sendo usada em centros de reabilitação para idosos e em clínicas de nutrição funcional como parte de protocolos anti-sarcopenia. Mas o segredo não está apenas em receitas soltas. O verdadeiro impacto acontece quando essas bebidas são usadas juntas, em horários estratégicos, café da manhã, lanche da tarde e antes de dormir. É como se o corpo recebesse 3 mensagens por dia dizendo: você pode se reconstruir. Você não está sozinho. E para quem quer aplicar isso de forma completa, existe um protocolo simples, usado em um estudo recente, que mostrou ganhos de força muscular em apenas 14 dias. E ele começa com um pequeno hábito na primeira hora do dia. Dona Helena já estava colhendo os frutos, mais disposição, menos dores, e uma sensação que há muito tempo ela não sentia: controle sobre o próprio corpo. Mas o que consolidou essa transformação foi organizar tudo em uma rotina. Ela entendeu que, sozinhas, as bebidas são boas. Mas juntas e no horário certo, viram um protocolo poderoso que dá suporte ao corpo o dia inteiro. E não é só experiência de Dona Helena. Um estudo da Universidade Federal do Paraná, feito com 82 idosos com sintomas iniciais de sarcopenia, mostrou que organizar a alimentação em 3 momentos específicos do dia, com foco em absorção de proteína e nutrientes anti-inflamatórios, gerou 29% de melhora no equilíbrio, 33% de aumento na força de membros inferiores. E, o mais surpreendente, redução da sensação de fadiga em menos de 14 dias. O segredo está em criar uma rotina simples, prazerosa e repetível. Protocolo dos 3 pilares para a recuperação muscular. 1 manhã, despertar metabólico. Infusão de gengibre, limão e canela. Função: ativa o metabolismo, prepara o corpo para absorver nutrientes. Receita já ensinada no ato 1. 2 tarde. Nutriente direto para os músculos. Kefir com banana e linhaça. Função: melhora o intestino, leva energia e proteína de fácil absorção para os músculos. Receita ensinada no ato 5. 3 noite. Regeneração profunda. Golden Milk com cúrcuma e leite vegetal. Função: reduz inflamação, relaxa o corpo e ativa a reconstrução noturna. Receita ensinada no ato 6. Dona Helena usou esse protocolo por 2 semanas, sem falhar. E os resultados vieram em detalhes pequenos, mas significativos. Ela voltou a calçar as sandálias sem se apoiar. Subiu 2 lances de escada com confiança. E pela primeira vez em anos, dançou com o neto sem medo de cair. Tudo isso, sem remédio, sem academia e sem gastar caro. Apenas com o que já tinha na cozinha e o que aprendeu com a sabedoria das avós. Mas havia um desafio. Mesmo com os músculos reagindo, havia algo que ainda atrapalhava: a dor nas articulações. Aquela pontada no joelho, a rigidez ao acordar, a dificuldade em esticar os braços por completo. O corpo estava ganhando força, mas as juntas ainda reclamavam. E foi só quando ela adicionou um último ingrediente natural, barato, saboroso e fácil de incluir nas receitas, que a dor desapareceu quase por completo. Esse ingrediente é o elo entre a força e a mobilidade. E poucos sabem que ele pode ser misturado até na água. Os músculos da Dona Helena estavam voltando. Ela já conseguia subir escadas, se levantar com firmeza, caminhar no mercado sem apoio. Mas havia algo que ainda incomodava: as articulações. As pernas ganhavam força, mas o joelho ainda estalava. O quadril travava pela manhã. E os ombros pareciam enferrujados. É como se os músculos dissessem vamos, mas as articulações respondessem espera. Foi aí que a neta dela descobriu um componente esquecido da alimentação brasileira: a gelatina natural, fonte rica de colágeno hidrolisado. Sim, a velha e simples gelatina. Mas não aquelas coloridas cheias de açúcar e corante artificial. Estamos falando da gelatina incolor, sem sabor, feita da proteína pura que forma ossos, tendões e cartilagens. O colágeno tipo 2, presente na gelatina natural, age como um lubrificante das articulações. Ele preenche as rachaduras internas que provocam dor, estalos, rigidez e até aquela sensação de travamento ao se mover. E o melhor: você pode tomar esse colágeno todos os dias, misturado em bebidas ou receitas quentes e frias.
Dica prática: suco de limão com colágeno e cúrcuma, anti-inflamatório mais regenerador articular. 1 copo de água morna, ou suco de limão em temperatura ambiente. 1 colher de sopa de gelatina incolor sem sabor, hidratada antes com 2 colheres de água fria. 1 colher de chá de cúrcuma em pó. 1 pitada de pimenta do reino preta. Opcional: mel ou stevia para adoçar. Misture bem e beba pela manhã ou antes de dormir. Esse suco simples reduz dores articulares, melhora a absorção de proteínas e fortalece os ligamentos que sustentam os músculos. Dona Helena passou a incluir essa receita 3 vezes por semana. Em 2 semanas, parou de acordar com os joelhos rígidos. Em 1 mês, voltou a varrer o quintal sem parar no meio por causa das costas. E isso não é mágica. É consistência com alimentos certos, usados da maneira correta e no tempo certo. Segundo a Sociedade Brasileira de Geriatria, a falta de colágeno natural é uma das principais causas de quedas em idosos que estão fisicamente ativos, mas com articulações instáveis. Ou seja, você pode estar ganhando força, mas se as juntas não estiverem saudáveis, o risco de queda continua. Por isso, a solução não está só no músculo. Ela precisa ser completa, acessível e contínua. E há um ingrediente final, que fecha esse ciclo com chave de ouro. Ele é usado como bebida tradicional no sul do Brasil, é rico em minerais raros. Quando combinado ao protocolo dos 3 pilares, aumenta em até 3 vezes a taxa de recuperação muscular em idosos. E sabe o melhor? Você pode preparar em casa com 2 colheres e 1 copo d'água. Entre tantas dicas naturais, Dona Helena ainda não conhecia a que viria de uma amiga do interior do Rio Grande do Sul. Dona Teresa, 78 anos, era conhecida por um detalhe curioso. Nunca deixou de cuidar da horta, nem mesmo nos dias mais frios do inverno gaúcho. Nunca teve dores fortes nos joelhos. E suas mãos, apesar da idade, continuavam firmes e ágeis como as de uma jovem costureira. Quando perguntavam o segredo, ela dizia com um sorriso: é só a água de cevada com limão. Eu tomo isso desde menina. Sim, água de cevada. Um grão muitas vezes associado apenas à cerveja, mas que, na forma correta, é uma fonte rica de silício orgânico, que fortalece tendões e articulações. Ferro vegetal, que combate a fadiga. Vitaminas do complexo B, essenciais para a contração muscular. Fibras solúveis, que ajudam o intestino a funcionar como um segundo cérebro. E quando combinada com limão, a cevada ativa um processo chamado alcalinização celular, que reduz a acidez do corpo e cria um ambiente ideal para a regeneração muscular. Receita da bebida mineral de cevada com limão, fortalecimento completo. 1 colher de sopa de cevada torrada moída, encontrada em lojas naturais ou supermercados. 250 ml de água quente. Suco de meio limão. Opcional: 1 colher de mel ou uma rodela de gengibre. Modo de preparo: misture a cevada moída na água quente e mexa bem. Espere amornar. Adicione o suco de limão, se desejar, o mel. Beba ainda morno, de preferência pela manhã ou no meio da tarde. Dona Helena começou a tomar essa bebida 3 vezes por semana, intercalando com o kefir e a Golden Milk. E foi aí que algo poderoso aconteceu. Ela não apenas estava mais firme, estava mais ativa, mais viva, mais segura de si. É como se eu tivesse voltado a me sentir dona do meu corpo. Não sou mais espectadora da minha velhice. Agora, eu participo. Isso é o que acontece quando o protocolo é seguido com inteligência e constância. O corpo responde. A energia volta. A autonomia reaparece. E o melhor de tudo, não é preciso mudar a vida inteira. Basta entender que a força não vem de um suplemento caro, mas de combinações simples, naturais e alinhadas com o que o corpo realmente precisa. Agora, se você chegou até aqui e quer aplicar esse protocolo completo, com todos os ingredientes, combinações e horários certos, o último passo é o mais importante. Unir tudo isso em uma rotina simples de 7 dias, com cardápio, horários, substituições e uma lista prática para começar hoje mesmo. E é exatamente isso que vamos revelar a seguir. Dona Helena não só recuperou sua força. Ela recuperou o direito de viver com autonomia. A liberdade de caminhar sozinha. De subir escadas sem medo. De levantar do sofá sem precisar pedir ajuda. E tudo isso aconteceu porque ela decidiu seguir uma rotina simples por 7 dias. Não foi milagre.
Foi método. Foi ação. E esse mesmo protocolo, usado por ela e por centenas de outros idosos no Brasil, pode ser seguido por qualquer pessoa com mais de 60 anos. Você não precisa mudar radicalmente. Não precisa fazer academia. Não precisa gastar com suplementos caros. Basta ter comprometimento com o básico bem feito. Protocolo de 7 dias. Reconstrução muscular natural. Ao acordar, em jejum. Infusão de gengibre, limão e canela. Função: ativar o metabolismo e preparar o corpo para absorver nutrientes. Café da manhã. Kefir com banana e linhaça. Função: alimentar o intestino, fornecer proteína leve e energia. Meio da tarde, opcional. Bebida de cevada com limão. Função: fortalecer músculos e articulações, combater o cansaço. Antes de dormir. Golden Milk com cúrcuma e leite vegetal. Função: reduzir inflamações, melhorar o sono e estimular a regeneração muscular. 3x na semana, intercalado. Suco de limão com gelatina incolor e cúrcuma. Função: lubrificar articulações e evitar rigidez matinal. Você pode anotar, imprimir, colar na geladeira. Faça o que for necessário, mas comece. Porque quanto mais tempo você esperar, mais o corpo enfraquece em silêncio. Mas ao menor sinal de cuidado, ele reage. Mesmo com 60, 70, 80 anos. O corpo ainda quer te levar adiante. E se você sentiu isso lendo este roteiro, é porque uma parte sua já decidiu não aceitar a fraqueza como destino. Você não está sozinho. Milhares de pessoas estão redescobrindo o poder de cuidar do próprio corpo com sabedoria. Estão se fortalecendo, dia após dia, com receitas simples, naturais e feitas com o que já tem em casa. Se inscreva agora no canal e ative o sininho, porque nas próximas semanas vamos publicar uma série especial com outras bebidas naturais que combatem a fraqueza e previnem quedas. Você não vai querer perder. E agora, clique no vídeo que está aparecendo na sua tela. Nele, revelamos os alimentos mais perigosos para quem tem sarcopenia. Muitos idosos estão consumindo achando que estão se cuidando, e na verdade estão se sabotando. Compartilhe com quem você ama. Salve este vídeo. Comente se você vai começar amanhã. E lembre-se, a força não vem só do músculo. Ela começa na decisão de se cuidar.